Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Novamente é uma grande satisfação, uma grande alegria poder acolher você para juntos, nesse novo dia que Deus, na sua graça, na sua bondade infinita, nos concede viver, podermos fazer esse encontro tão especial com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Vamos juntos então. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, um lugar de gente pobre e sofrida, fora de Jerusalém, que era o centro do poder, para que lá eles pudessem ver melhor a realidade e dar uma resposta mais correta para a pergunta sobre quem ele era. Jesus quer saber primeiro o que as pessoas pensam sobre ele. Por isso ele pergunta primeiro: quem dizem os homens que eu sou? Mesmo o povo o comparando com pessoas muito importantes como João Batista e Elias, ninguém disse quem ele era de verdade. Ninguém o via como o Messias, como o Filho de Deus. Mas quando Jesus pergunta diretamente aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, falando em nome de todo o grupo dos discípulos, dizendo: Tu és o Messias. Essa foi a profissão de fé de Pedro e dos outros discípulos também. Mas mesmo eles respondendo tão bem, Jesus os proíbe de falarem para as outras pessoas quem ele era. E Jesus os proibiu porque mesmo eles dando essa resposta aparentemente correta, ainda havia um certo engano sobre a ideia de Messias. O Messias que os discípulos queriam que Jesus fosse era o mesmo tipo de Messias que era esperado pelo povo judeu. Deveria ser alguém que viria para resolver sozinho, num passe de mágica, todos os problemas. Alguém que viria para salvar o mundo sozinho e que jamais aceitaria sofrer. E Jesus não é esse tipo de Messias. Ele é sim o Messias que veio para chamar os seus discípulos para se envolverem e assumirem com ele o compromisso, a missão de libertar a humanidade de suas dores e dos seus problemas. Ele é o Messias que veio para sofrer e para dar a sua vida pela salvação da humanidade. E os seus discípulos deveriam fazer também o mesmo. E quando Jesus explica para os seus discípulos que ele é esse Messias, servo e sofredor, eles, novamente na pessoa de Pedro, começam a repreendê-lo, pois até aquele momento eles não queriam um Messias assim, mas queriam um Messias que fosse de acordo com a concepção, com a ideia judaica. E é por isso que Jesus proíbe que eles falassem quem ele era, para que não fosse espalhada para as pessoas uma ideia errada sobre o tipo de Messias que ele era. Que possamos aprender, minha irmã, com Jesus no Evangelho de hoje, a não sermos pedras de tropeço para Ele, ou seja, a não sermos obstáculos, atrapalhos para a missão de Jesus. Aprendamos sim a não esperar soluções mágicas de Jesus para os nossos problemas, mas a nos envolver e nos comprometer com Ele no anúncio do Evangelho e na construção do reino de Deus no meio de nós. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja e conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado a você, minha irmã, você, minha irmã, pela sua presença, pela sua companhia tão especial no nosso encontro de hoje. Eu te espero novamente amanhã para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.